Olá, professores e estudantes do ensino médio. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de Química, mais uma aula diferente. Hoje a gente vai fazer uma aula integrada. Eu começo aqui no estúdio e você, professor, dá seguimento aí na sala de aula. E o nosso assunto de hoje, para essa aula diferente, será Marie Curie, uma pioneira na ciência, uma mulher que começou os seus estudos e ela conseguiu superar vários preconceitos da época, que a mulher não podia estudar. Então, hoje a gente vai ver sobre Marie Curie. A habilidade hoje, que a gente vai trabalhar, é analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações de sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seu comportamento em situações cotidianas, em seus processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas suas formas. E também pode ser trabalhado a habilidade analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida na Terra e do universo com teorias científicas aceitas atualmente. Então, a gente pode trabalhar essas duas habilidades. Objeto de conhecimento da aula de hoje: constituição da matéria, modelo atômico, elementos, símbolos, massa atômica, número atômico. Lembrando que a Marie Curie, com o marido dela, descobriram 2 novos elementos, então pode ligar essa aula à parte de átomos, quando os alunos estiverem estudando átomos. Evoluções do modelo atômico. Se a aula também estiver falando sobre modelo atômico, vale ressaltar que também essa aula pode ser trabalhada. História da química e descobertas científicas. Aí a gente tem uma imagem da Marie Curie, né, importantíssima para a ciência. A história dela. A cientista Marie Curie, ela era polonesa, porém, na Polônia, nessa época, não podia mulheres estudarem ou desenvolverem pesquisas científicas, então ela teve que ir para a França. Então, aonde ela estudou, onde ela conseguiu fazer o doutorado dela e as pesquisas dela, foram na França. Porém, ela é de origem polonesa. E ela foi para a França porque tinha a Universidade Sorbonne, que ela conseguia fazer as pesquisas dela, porém não foi tão fácil assim. Ela começou publicando os artigos dela, os experimentos dela, com o nome do marido dela. Então, ela teve que começar com o marido para fazer a pesquisa, porque naquela época não era aceita mulher. Só que ela começou a bater o pé e falar: não, eu quero publicar com o meu nome, com os meus créditos, e ela conseguiu. E ela foi a primeira mulher a ganhar um Nobel, um prêmio Nobel em física, e foi a primeira mulher a conseguir fazer um doutorado. Então, ela já rompeu 2 barreiras aí. A primeira, conquistar um Nobel, e a segunda, fazer um doutorado. Antes, só fazia doutorado homens. E ela estudou sobre a radioatividade, né, que antes ela estudava com Becquerel, e ele descobriu que tinha radiação. E ele chamava essa radiação de hiperfluorescência. E quando ela descobriu, ela pegou os experimentos dele e descobriu, ela passou a chamar de radioatividade. Então, antigamente tinha um nome e ela mudou esse nome. Ela descobriu 2 elementos novos da tabela periódica e, junto com o marido dela, o Pierre Curie, descobriram também a radioatividade podia ser utilizada como forma de tratamento. Ela faleceu no dia 4 de julho de 1934, devido a uma leucemia provocada pela radiação. Então, costuma-se falar que ela faleceu devido à pesquisa dela. Então, ela ficou muito tempo exposta à radiação, e naquela época, como a radiação era um estudo novo, então não sabia o que afetava no corpo, nas células, a radiação. Hoje em dia, a gente sabe que a radiação é muito perigosa, ela modifica todas as estruturas biológicas da célula, então ela faz a célula se desenvolver mais rápido, mas naquela época não sabia, e ela já tinha predisposição
a leucemia, então ela faleceu de leucemia. É interessante essa parte também da história dela. Se o professor quiser aprofundar, ou o aluno quiser aprofundar o conhecimento, ela teve uma filha que também era física e ela também estudou radiação. Só que a filha dela, a Irene, ela escondeu os estudos dela por causa da guerra, porque para não ser utilizados os estudos dela como arma de guerra, ela escondeu esses estudos. E só posteriormente ela publicou, quando se encerrou a guerra. Então, tanto o marido dela era físico, ela era química, a filha dela era física, então a família inteira contribuiu muito para a parte de química, de radiação, de radioatividade, e um pezinho na bomba atômica também, se o professor quiser trabalhar esse assunto. Então, ele está todo ligado a Marie Curie, porque ela começou o estudo sobre radiação. Contribuições dela para a ciência, né? Uma das maiores contribuições para a ciência foi a descoberta da radioatividade, que pode ser usada como energia, pode ser utilizada para tratamento de câncer, junto com a quimioterapia. Aí vale ressaltar que quimioterapia e radioterapia não são as mesmas coisas, são duas coisas diferentes, mas que se complementam. Ela também contribuiu com seus estudos para provar que o óxido de urânio é um mineral capaz de expulsar a radiação armazenada no átomo, e hoje em dia o óxido de urânio é o que é utilizado nas usinas nucleares. Então a gente usa o urânio enriquecido. A partir desse descobrimento dela que foi possível utilizar. O casal Curie também, com seus estudos em conjunto, descobriu a existência de dois elementos químicos, o polônio, que foi colocado o nome polônio em homenagem à origem de Marie Curie, que é a Polônia, então ela colocou o nome do elemento como homenagem, e o rádio. O rádio ele já vinha sendo estudado antes por Henri Becquerel. Então, o rádio que originou a palavra radioatividade. E outra contribuição, aí no caso o marido dela começou a estudar mais profundamente, é sobre a radioterapia. Então ele verificou que a radiação podia alterar o relógio biológico, né, as células, o crescimento e desenvolvimento das células de tecido doente. Ele não altera só o tecido doente, ele altera o tecido normal também, só que ele pode ser controlado. Então, ele começou a estudar isso e desenvolveu a radioterapia. E também, em conjunto com ela, com a Marie Curie, eles desenvolveram a máquina de raio-x. Inclusive, quando eles estavam testando a máquina de raio-x, que foi muito utilizada na Segunda Guerra, ela veio para o Brasil. Então, a Marie Curie ela veio para o Brasil para mostrar a máquina de raio-x, junto com a filha dela, a Irene. Então, ela já esteve no Brasil, ela foi na Universidade da UFRJ. Então, ela colaborou bastante com o desenvolvimento científico. É uma grande mulher, ela no campo da ciência. Inclusive, ela é a única pessoa, até hoje conhecida, que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas distintas. Ela ganhou um Nobel em Física e um Nobel em Química. Não existe nenhuma outra pessoa, até hoje, que tenha feito isso. Então, ela foi a primeira mulher a ganhar o Nobel e a primeira pessoa no mundo, até hoje, a ganhar 2 Nobéis. Um de Química e um de Física. E super importante, porque ela descobriu a radioatividade. Aí, eu tenho para vocês uma sugestão de estudo, que é o roteiro de estudo. Nele tem um questionário sobre a Marie Curie, sobre o que a gente viu na aula. O professor ele pode aprofundar mais, se ele quiser, a história dela, as descobertas dela, e depois aplicar esse questionário com o aluno. Aí tem quantos e quais prêmios Nobel Marie Curie recebeu ao longo de sua vida. Escreva de forma objetiva quais foram as maiores contribuições de Marie Curie para a ciência. Como o estudo sobre a radioatividade e os cures deram início ao estudo de uma importante forma de tratamento para células doentes. Nessa afirmação, estamos falando de qual é o tratamento que eles conseguiram descobrir. Marie Curie foi uma revolucionária para sua época, em que o mundo científico era composto somente por homens. Mesmo assim, ela conseguiu estudar, pesquisar e lecionar
Comente sua opinião sobre a inserção da mulher no mundo científico. Então, esse assunto ele é até atual, né? Como que a mulher está inserida na ciência, como que ela está participando da ciência, como é para ela fazer um estudo científico. Qual foi o termo inventado por Marie Curie em 89, antes denominado hiperfluorescência? Então, você pode pedir para o aluno, ou o aluno pode responder esse questionário e depois entregar como forma de avaliação para o professor, ou se quiser estender, né, para outras atividades. Aqui também tenho para vocês uma outra sugestão de atividade, que é o mapa mental. Então, o aluno pode construir um mapa mental a partir dos dados que ele coletou no texto sobre radioatividade Marie Curie. Aí tem um exemplo, não é para copiar o exemplo, é só para vocês terem uma ideia de como fazer. Também pode ser usado como forma de avaliação. E para saber mais, o professor ou o aluno que quiser saber mais sobre a história dela, sobre os experimentos dela, pode visitar o site virtual, né, do Museu Curie. Porém, esse site ele está em francês. Então, mas dá para ver as imagens. Nesse site você pode visitar o laboratório dela, onde ela fez a pesquisa. Você pode ver os instrumentos que ela utilizou. E ali também tem a indicação de um filme, que é o Radioativo. Esse filme foi lançado recentemente. O professor pode pedir para o aluno fazer uma comparação entre a história dela e o filme, o que tem de diferente ali com o filme. Então, tem todo esse material para o professor dar continuidade na aula para os alunos. Espero que tenham gostado do menu de conteúdo e espero vocês para um próximo menu. Muito obrigada, gente.